Senhor, amém? Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, mais uma palavra de Deus para as nossas vidas. Quarta-feira hoje, culto de cura e libertação. Vamos ver o que Deus tem a falar aos nossos corações através da sua palavra, que é viva e eficaz. Deixa o seu like aí em nosso canal, dá o joinha. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Temos palavras de bênção, palavras vindas de Deus, que veio de encontro aos nossos corações. Seja você um participante também dessa obra, você que queira dar o seu dízimo, dar a sua oferta, ser um contribuinte dessa obra, fique à vontade. Tem aí embaixo as informações, também tem o QR Code também com as informações da igreja, e assim você pode dizimar ou pode ofertar uma oferta de amor, uma oferta que Deus coloque em seu coração, amém? Feche os seus olhos, eu quero estar orando por você nesse momento, pedindo a Deus para que Ele venha falar aos nossos corações, para que Ele venha nos dar uma instrução de como vivermos esses dias maus nessa terra, amém? Soberano Deus e eterno Pai, louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Pedimos a Ti nessa noite, Pai nosso que está no céu, venha a nós o Teu reino e seja feita a Sua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque Teu é o reino, a honra e a glória para todos sempre. Senhor, nós clamamos a Ti, que é Deus Todo-Poderoso, clamamos a Ti, que é dono do ouro e da prata, clamamos a Ti, que é médico dos médicos, que é Rei por excelência. Pedimos a Ti nesta noite, Senhor, de quarta-feira, que o Senhor venha, Senhor, ministrar aos nossos corações. Eu peço a Ti, Senhor, nessa noite, ministra, Senhor, aos corações dessas pessoas que estão, Senhor Deus da glória, nos ouvindo, nos assistindo. Senhor, ministra libertação, ministra cura sobre essa vida, Senhor, em nome de Jesus. Ministra, Senhor Deus da glória, no coração dessa pessoa que se encontra presa espiritualmente, que se encontra, Senhor Deus da glória, presa em alguma enfermidade, Senhor, espiritual. Eu clamo a Ti nessa noite e peço, Senhor, em nome do Teu Filho amado, que essa pessoa seja liberta desse mal, que essa pessoa seja, Senhor, liberta, Senhor, dessas cadeias espirituais, dessas enfermidades espirituais, seja liberta, Senhor, desses vícios, Senhor, das drogas, do vício da bebida alcoólica, Senhor, do vício, Senhor, da prostituição. Liberta, Senhor Deus da glória, em nome de Jesus. Senhor, o povo que clama pelo Teu nome, Senhor, está clamando a Ti nessa noite, e o Senhor ouve a nossa oração. Assim, Deus, eu tenho certeza e creio que o Senhor está com seus ouvidos inclinado a ouvir o clamor do Teu povo. Então, nessa noite, Senhor Deus da glória, libera uma palavra de bênção sobre cada lar representado, Senhor, sobre cada lar, Senhor Deus da glória, que nos assiste nessa noite. Ó Deus, visita, Senhor, a Igreja Batista Amor e Fé e todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Senhor, visita os hospitais, visita, Senhor, a cidade do Rio de Janeiro, visita, Senhor Deus da glória, os governantes, Senhor, dessa cidade. Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor, esses governantes, não deixe, Deus da glória, que essa cidade venha entrar em caos. Senhor Deus da glória, toma, Senhor, a saúde pública, toma, Senhor Deus da glória, em nome de Jesus. Aqueles que se encontram numa fila, Senhor, de hospital esperando por atendimento, aqueles que se encontram, Senhor, numa UTI esperando, ó Pai, por uma cirurgia, aqueles que se encontram, ó Pai, num corredor de hospital esperando, Senhor, uma vaga para um leito. Toma em Tuas mãos, Senhor, não deixe, Deus da glória, que a cidade do Rio entre, Senhor, em caos. Senhor Deus da glória, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos. Assim eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu queria pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Amém? Lucas, capítulo 4, a partir do versículo
18, vai dizer assim, meus amados: e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Eu queria deixar apenas esses dois versículos que se encontra aqui no livro de Lucas. É quando Jesus ele chega ali na cidade da Galileia e, na verdade, na cidade de Nazaré, e ele abre o livro do profeta, né? Ele abre o livro do profeta e começa a ler. E ele lê exatamente essa parte em que Isaías fala para ele, fala sobre ele, na verdade. Isaías vai dizer lá no capítulo 61, a partir do versículo 1, Isaías ele canta essa profecia. E anos depois, essa profecia ela vem se cumprir sobre o Senhor Jesus Cristo. Quando Isaías ele ministra isso ao povo de Israel, ele estava falando, adivinha um que vai ser ungido, e esse um ele vai pregar as boas novas aos oprimidos, aos cativos, aqueles que estão, né, presos espiritualmente. Como eu tenho falado sempre, tenho às vezes mencionado isso, o Senhor ele não veio apenas para trazer bênçãos materiais, como as pessoas têm imaginado e como as pessoas têm enxergado o Evangelho. As pessoas têm enxergado o Evangelho como que o Senhor ele tivesse vindo somente para trazer bênçãos e bênçãos terrenas, bênçãos materiais, ou seja, bênção no casamento, bênção no trabalho, né, no seu serviço, e por aí vai. Inúmeras coisas. São pessoas que fazem voto com o Senhor, dizendo, se o Senhor me dá o carro, eu vou te servir, eu vou ser fiel. São pessoas que fazem votos de maneira totalmente equivocada, sem propósito de vida e vida eterna. Né? Claro que todo propósito é válido, mas o propósito principal é esse. O Senhor ele veio pregar liberdade. Ele veio para libertar um povo que estava oprimido, que estava cativo, um povo que não tinha esperança, um povo que a sua fé já estava desfalecendo, porque o povo da época, o que eles viam era só corrupção, o que eles viam era só maldade, o que eles viam era só, vamos dizer, jargão. Era um rei, né, uma pessoa posta ali como governador, oprimindo o povo praticamente 24 horas por dia, e oprimindo principalmente o povo judeu, o povo que pertencia ao Deus de Israel, o povo que pertencia ao Deus, na verdade, o Deus criador dos céus e terra, o povo que Deus havia separado quando chamou Abraão, o povo que Deus falou, eu serei por Deus e vocês me serão por povo. Então, Jesus, ele voltando para a Galileia, no poder do Espírito Santo e por toda aquela região se espalhou a fama dele, ou seja, ele está voltando da Galileia para Nazaré. E por toda a região que ele passava, ele fazia coisas maravilhosas. Mas a principal das coisas que ele fazia, o principal era proclamar a liberdade. Era dizer, meu irmão, deixe de errar, pare de errar, pare com... E quem ouvia esse Senhor, quem ouvia ele, largava tudo que tinha de errado em sua vida e passava a viver uma nova vida com Cristo, porque a palavra que saía da sua boca era uma palavra viva e eficaz. E aí ele chega ali
né, ele chega em Nazaré, diz assim o versículo 16, e ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler, e foi entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o, e encontrou lugar onde estava escrito essa profecia: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele começa, na verdade, ali naquele momento, falar dele próprio. Ele começa a mostrar para aquele povo que Isaías estava falando dele, de quem? De Jesus. Ele começa a ler a respeito dele mesmo, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, recuperação e da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor. Primeira coisa, irmãos, ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está dizendo para aquele povo naquele momento que o Espírito do Deus vivo estava sobre ele. Ainda que Jesus Cristo fosse Deus, né? Ele era Deus, na verdade, porque ele podia todas as coisas, mas ele tinha sido enviado com um propósito, e ele não poderia se desviar daquele propósito. O que ele tinha que fazer era mostrar para aquelas pessoas que ele tinha sido enviado por quem? Pelo Pai Celestial. Ainda que ele tivesse todo o poder, ainda que ele, em suas mãos, ele pudesse realizar inúmeras coisas, ele tinha todo o cuidado de demonstrar que o Senhor, o Deus Criador, o havia enviado. Então ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Primeiro, ele veio para aquele povo que estava oprimido da época, aquele povo que estava sem perspectiva de vida. Se você for ver lá no livro de Mateus, no próprio capítulo 4, se eu não me engano, acho que versículo 15, agora não me lembro bem, mas vai dizer que a terra de Zebulon, que andava em trevas, viu raiar uma esperança, ou seja, uma luz brotou para aquele povo. E Jesus começa a proclamar ali, naquela terra de Zebulon, na terra da Galiléia, na terra ali de Israel, Jesus começa a proclamar ali a libertação daquele povo. Ele começa a proclamar liberdade aos cativos, aos oprimidos. É claro, irmãos, que nós vamos olhar muitas das vezes como algo natural e não como algo sobrenatural. Nós vamos pedir ao Senhor muitas das vezes uma cura no natural, ou seja, uma cura no nosso carnal, no nosso lado carnal, ou seja, o cego que não enxerga, o coxo. Nós vamos clamar por isso, nós vamos clamar: Senhor, cura esse homem que ficou cego de repente, cura essa mulher que está com um problema, Senhor, no seu físico, ou seja, nos seus órgãos vitais, no seu coração. Nós vamos clamar ao Senhor por essas coisas, mas na verdade ele diz: eu vim para pregar as boas novas aos pobres. Quais são as boas novas? E quem era o pobre que Jesus dizia da época? Irmãos, ainda que o camarada daquela época ele tivesse inúmeras riquezas, ou seja, propriedades, cabeça de gados, ovelhas, aquele camarada, aos olhos de Cristo, ele era pobre. Porque ainda que ele tivesse tudo aquilo, quando ele viesse a morrer, a sua vida seria lançada no lago de fogo. Então ele diz aos pobres. Quando ele está dizendo aos pobres, ele não está fazendo uma acepção de pessoa, ele diz para os menos favorecidos, e ele diz também para aqueles que têm muita propriedade, para aqueles que tinham riquezas. Ele está falando: eu vim para proclamar liberdade, ou seja, liberdade de quê? Libertação do pecado. Libertação das coisas ruins, libertação da maldade do coração. Irmãos, às vezes nós achamos e pensamos em nossa cabeça que o Senhor ele veio para trazer cura no nosso físico. Ele veio para isso? Veio também. Mas isso, como eu falei no culto de domingo, isso é consequência, irmãos. Consequência daquilo que ele há de fazer. Primeiro ele vem, irmãos, com a proposta de vida.
e vida e abundância. Ele vem com a proposta, irmão, de limpar o nosso interior, de transformar o nosso coração. O coração que se encontra em trevas, o coração que se encontra cheio de pecado, cheio de pensamentos ruins. A proposta dele, a primeira proposta dele é essa, é libertar esse coração. Libertar de quê? Dos maus pensamentos, libertar da maledicência, libertar do vício de prostituição, libertar de inúmeras coisas que vai atrapalhando o homem de caminhar em liberdade com Deus. Ou seja, que vai separando o homem de Deus, que Paulo ele vai falar isso no livro de Romanos, que o que separa o homem de Deus é o pecado. Então o Senhor, em primeira instância, a primeira proposta do Senhor é essa, a liberdade de que ele fala, que ele veio proclamar é essa, é libertar o nosso interior, ou seja, libertar o nosso espírito de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que vai nos fazer, que vai nos levar para o lago de fogo, para o que vai fazer com que venhamos perder a nossa salvação. Primeiro ele vem nos libertar disso. Depois ele vem com a sua obra maravilhosa, extraordinária, que é a obra, em nossa carne, em nosso ser carnal, ou seja, no nosso físico. Aí ele vai começar a operar em nossos órgãos vitais, aí ele vai começar a operar em inúmeros locais do nosso corpo. Ou seja, ele vai ver aonde há alguma dificuldade, aonde há alguma debilidade, e ele vai restaurar isso. Mas em primeiro instante, ele proclama a libertação para que venhamos ter uma vida e vida em abundância com ele. Irmãos, tudo que vivemos hoje, tudo o que estamos passando hoje aqui nessa terra é passageiro. Isso tudo vai passar, eu vou passar, você vai passar, mas essa palavra não, ela é eterna. E não tem jeito. Ela veio para ficar. E Cristo ele vai dizer, ele proclamar liberdade aos pobres, é um ponto. E recuperação da vista aos cegos, ou seja, libertar da cegueira espiritual. Irmão, quantas pessoas cegas espirituais hoje, quantas pessoas não conseguem enxergar quem está por trás de toda a opressão, quem está por trás de toda a usurpação, quem está por trás de toda a corrupção. As pessoas elas não enxergam esse lado espiritual. Irmãos, para que nós venhamos ter um país, uma nação, uma comunidade liberta disso, o povo tem que acordar, o povo tem que despertar espiritualmente e entender que se ele clamar ao Senhor em unidade, ou seja, proclamar o Deus vivo, esse Deus, esse mesmo Senhor aqui da Bíblia, ele pode mudar o quadro da nossa comunidade. Ele pode mudar o quadro do nosso estado, do nosso país, porque há um povo clamando a Ele. Por quê? Por justiça. Há um povo clamando a Ele por libertação. Libertação de quê, irmãos? Não só nas coisas físicas, não, mas no espiritual. Das coisas espirituais. Muitas pessoas às vezes acham assim, não, esse camarada está roubando porque ele é safado, porque ele é pilantrão, ele está roubando porque ele está sendo usado por Satanás para oprimir o povo, para oprimir o menos favorecido e para jogar na lama o nome daquele que está ali achando que está por cima da carne seca, que está acumulando bens materiais. Irmão, não há lógica, não há o porquê de uma pessoa que tem lá os seus bens, as suas riquezas, querer enriquecer mais, se tudo vai ficar aqui, se tudo isso é passageiro. Então o que acontece? O diabo, ele cegou o entendimento de muitos. Paulo vai falar isso no livro de Romanos, para que muitos não entendessem esse evangelho, essas escrituras. E o que essas escrituras falam? No livro de Atos vai dizer que naquela época não havia necessidade de nada, porque todos andavam em comunhão, então eles dividiam os seus bens. É claro, isso é difícil de acontecer? Mas não é impossível, porque tem um Deus que reina sobre nossas vidas, e esse Deus é o Deus do impossível. Esse Deus é aquele que pode mover o coração do homem a partir do momento em que o homem colocar o seu coração
a disponibilidade desse Deus. Porque enquanto eu, meu irmão, não reconhecer que tem um Deus, que tem o controle, que detém todo o controle em suas mãos, eu vou fazer só aquilo que me apraz, aquilo que me traz alegria. Eu não vou me preocupar com o meu próximo, eu não vou me preocupar com o meu vizinho, eu não vou me preocupar com ninguém. Eu não vou me preocupar com aqueles que estão no alcoolismo, com aqueles que estão nos vícios das drogas, com aqueles que estão no vício da prostituição, com aqueles que se envolveram com o tráfico. Eu não vou me preocupar com aqueles que se envolveram com a corrupção, não estou nem aí. Eu vou me preocupar só com o meu umbigo, irmãos. E evangelho não é isso. Evangelho não é isso. E Cristo, ele veio, irmãos, para trazer a vista aos cegos. Quando ele fala que ele veio para trazer a vista aos cegos, não é o homem de segura natural, não, de segura carnal, não. É o homem de segura espiritual. Irmão, a segura no físico, isso aí, se Deus for o propósito de Deus, se Deus quiser, isso vai ser a consequência daquilo que Deus vem fazendo em sua e em minha vida. Ele vai fazer se ele quiser fazer. Eu creio que ele queira, porque a Bíblia ela vai falar, como eu tenho sempre mencionado esse versículo, que a vontade do nosso Deus é boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, uma das coisas é essa, ele veio dar vista aos cegos, ele veio restituir, é a visão espiritual, ele veio ampliar a nossa visão. Por exemplo, tem um camarada que está no vício das drogas, tem uma mulher que está no vício da prostituição, vice-versa, a mulher no vício das drogas, o camarada no vício da prostituição. Deus, ele vem, ele desvenda isso, ele tira as traves dos olhos desse homem, dessa mulher, e ele faz eles enxergar que há uma perspectiva de vida melhor. Essa pessoa que anda nos vícios das drogas ou que anda no vício da prostituição, ela não vive para si, ela não vive para Deus, ela vive, irmão, para os prazeres da carne. E os prazeres da carne, ele é aguçado pelo diabo, não tem jeito. O diabo, ele coloca na mente da pessoa que aquilo é bom, aquilo é verdade, é bom, é agradável aos olhos carnais. Ele coloca na mente da pessoa que aquilo ali, irmãos, não traz mal nenhum, que aquilo ali a pessoa está cega espiritualmente, ela não consegue enxergar, que a sua vida está paralisada, que a sua vida está presa espiritualmente, que a sua vida está indo por ralo abaixo. A pessoa não entende isso. Por quê? O diabo, ele cegou o entendimento dessa pessoa. Mas Cristo, ele veio para trazer esse entendimento de volta. Ele veio para tirar essa segura espiritual. Ele veio para dar vista a essa pessoa, para fazer com que ela venha entender que há um propósito pós essa vida. Então, essa é uma das outras coisas. E ele diz para libertar os oprimidos, ou seja, libertar os oprimidos. Quem são os oprimidos aqui, irmão? Quem são os oprimidos? São aqueles que estão presos em cadeias espirituais e não conseguem perceber. Não conseguem perceber por quê, irmãos? Primeiro, ele está cego espiritualmente. Segundo, ele está preso, né, nos desejos da carne, ele está ali envolvido com toda a carnalidade e com toda a maldade. Mas Cristo, ele veio para quebrar isso. E ele diz, eu vim para libertar os oprimidos. Irmão, as pessoas às vezes até estão rindo. Tem pessoas que às vezes estão alegres, pulando de alegria, comemorando o seu aniversário, comemorando, né, a sua conquista, mas no seu interior, dentro do seu coração, no seu espírito, essa pessoa se encontra comigo. Porque na verdade falta algo, e esse algo é Cristo Jesus. Na verdade, muitas pessoas, elas conseguem as suas realizações, elas conseguem as suas conquistas, mas no final da noite, ela ainda se sente vazia, ela ainda sente a necessidade de algo que ela não consegue entender o que é esse algo, ela não consegue ter a percepção de que esse algo é algo espiritual chamado Jesus Cristo, chamado Espírito Santo de Deus, chamado paz que o mundo não pode nos dar. A paz que só Cristo dá. Então não tem jeito, irmãos. Ele veio para isso. Então Tito capítulo 2, lá no versículo 14, vai dizer assim, ele se entregou por nós, a fim de nos remir
de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Olha só, irmãos. Ele quem? Cristo Jesus. Ele se entregou por nós. Cristo Jesus se entregou por ti. A fim de quê, irmãos? A fim de te purificar de toda maldade. A fim de te purificar, de te libertar de toda a cadeia espiritual, de toda a maldição, de tudo aquilo, irmão, que tem te deixado preso, de tudo aquilo que tem impactado a sua vida, de tudo aquilo que tem te deixado muitas das vezes cabisbaixo, de tudo aquilo que muitas das vezes tem feito você chorar pela madrugada ou até mesmo no amanhecer, quando você acorda e você fala assim, ai, mais um dia que eu vou ter que enfrentar essa situação que eu não sei como eu vou resolver. Ele veio para te libertar disso e diz, a fim de nos remir de toda a maldade, purificar para si um povo particularmente seu. Presta atenção, irmãos. O Senhor, ele veio para te fazer filho de Deus, para que você se tornasse cordeiro de Cristo. Então, se você quer se tornar esse homem de Deus, esse filho, cordeiro de Cristo, ou seja, quer herdar os bens celestiais, venha para Cristo, entregue a sua vida, entregue o seu coração. Esquece os bens materiais, esquece as bênçãos terrenas, pensa na celestial, pois as terrenas elas vão te acompanhar, não tem jeito. Elas vão te alcançar. E aí ele continua, purificar um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Quais são as práticas de boas obras? Aí eu vou deixar contigo. Eu poderia aqui citar inúmeras boas obras que você pode fazer. Mas eu vou deixar você pensar. Pensa aí, irmãos. Você pode visitar um hospital, você pode visitar um asilo, você pode dar uma palavra de bênção para uma pessoa, seja uma palavra de conforto, uma palavra de avivamento, uma palavra de libertação. Você pode ser canal de bênção nas mãos do Senhor para outras vidas. Isso é boa obra, irmão. Esse é o propósito do Evangelho. Para isso Cristo nos chamou, para que nós viéssemos fazer essas boas obras. Ele nos chamou para ser libertos. Ele diz, o Espírito do Senhor me ungiu. Então o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Deus vivo, ungiu o nosso Senhor Jesus Cristo, para que hoje nós estivéssemos aqui em liberdade. Ainda, irmãos, que haja um povo achando que somos escravos. Né? Eles fazem porque eles não podem isso. Não, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu sei muito bem o que eu posso e o que eu não posso. Não posso porque eu não posso, não é porque, isso aí, não, eu não posso porque teve um que se entregou por mim, para que eu tivesse vida e vida em abundância. Eu posso largar esse evangelho? Posso. Agora eu te pergunto, você pode largar a cocaína? Você consegue largar a cocaína assim de uma hora para outra? Sozinho não. Com Cristo você consegue. Agora, por que eu digo que eu posso largar o evangelho? Porque Cristo ele não me obrigou a nada. Porque Cristo ele não me obriga a nada. Porque Deus ele não nos obriga a fazer nada que não queremos fazer. Ele deixou para nós dois caminhos, um de perdição e um de vida e abundância, ou seja, um de perdição e um caminho de salvação. É você que faz as suas escolhas, você que vai escolher. Se você quer entrar pelo caminho da salvação, você vai andar por caminhos de boas obras, você vai largar, vai pedir ao Senhor para que Ele te dê força, para você largar a cocaína, para você largar os vícios malignos, os vícios carnais, os vícios de alcoolismo e outros inúmeros vícios que hoje tem sufocado a humanidade. Que hoje tem sufocado o jovem, não tem idade, da criança ao mais velho. Então, Cristo ele veio para isso.
Ele veio para que você tivesse liberdade. Ele veio para que você tivesse vista, ou seja, enxergasse o espiritual, enxergasse aquilo que tem afetado essa humanidade, enxergasse aquilo que tem feito com que a humanidade, com que o cidadão de bem seja oprimido, fique cativo. Não, ele veio para isso. E quando você, irmãos, tiver a sua vista restituída, você vai começar a fazer as boas obras. Uma das boas obras que eu quero te convidar a fazer a partir de hoje é se unir a nós em oração e clamar a Deus por justiça nessa terra. Ou seja, clame ao Senhor, peça ao Senhor, Senhor, haja em favor do teu povo, o povo que clama pelo teu nome. Amém? Quero orar por ti mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Eu, Senhor, sou grato a ti e peço a ti, Senhor Deus da glória, que todos nós, Senhor, sejamos, ó Pai, libertos de tudo isso, de toda a cadeia espiritual, de toda a cegueira espiritual também. Senhor, tira as traves dos nossos olhos. Senhor, não deixe, Deus, que venhamos viver uma vida inteira na cegueira espiritual. Não. Que possamos, ó Pai, em nome do teu Filho amado, ter a nossa vista restituída. Que possamos, ó Senhor, ter as cadeias espirituais quebradas, os ferrolhos despedaçados, as correntes despedaçadas. E que possamos, Senhor, em nome de Jesus, disponibilizar o nosso coração para Ti. Para que o Senhor em nós venha fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Para que por meio de nós, o Teu Evangelho ele venha a ser proclamado. E o oprimido, cativo, cego, venha a ser, Deus da glória, liberto, restituído, venha a ser, Deus da glória, transformado. Que possamos, ó Senhor Deus da glória, em nome do Teu Filho amado, pregar as boas novas, pois há um povo sedento da Tua palavra e da Tua infinita graça. Que o Teu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, venha pairar sobre o Teu povo e venha nos capacitar a pregar esse Evangelho, essa palavra. Assim, Deus, eu te louvo, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Até sexta-feira, mesmo canal, com a pastora Cláudia, culto de casais e família. Domingo, estaremos mais uma vez juntos. Teremos ceia novamente, realizando a ceia para aqueles que não conseguiram ir nesse domingo agora. Nós faremos a ceia novamente. Aqueles que não conseguiram cear no domingo agora, vocês podem ir ao domingo que vocês conseguirão cear conosco. Amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente.